Olá, queridos e estimados seres de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Eu sou Madu e hoje vamos fazer a nossa leitura para os nossos queridos nativos de Sagitário, não só com o Sol, mas também com a Lua, Ascendente ou Vênus em Sagitário. Para alguém que tem então também uma relação com quem tem estes aspectos no seu mapa astrológico. Repetimos que é uma leitura sempre intemporal, independentemente de estar vocacionada para o mês de julho. É também uma leitura que sabemos estar sempre ajustada num sentido generalizado, poderá então estar de acordo com um grupo específico de sagitarianos, poderá não ressoar convosco, fiquem apenas e somente com aquilo que ressoa e vamos então pedir a presença da mensagem que devemos então deixar para vós, para o vosso mês de julho. Vamos então pedir que nos sejam mostradas então as mensagens que queremos partilhar convosco. Okay. 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 Mais um pouco, por favor. Vamos então que nos ofereçam mais 2 cartas para completarmos a leitura. Okay, são muitas. Temos apenas uma só, por favor. Mais uma carta, por favor. Ok. Vamos então proceder à leitura da vossa mensagem e à necessária clarificação, se for o caso. E começamos pela carta do 5 de paus, 6 de espadas, 3 de copas, 6 de copas, rainha de copas, 4 de paus, rei de ouros, a carta da temperança, 9 de paus e 2 de ouros. Temos aqui então para o grupo específico de sagitarianos alguns ajustes e a necessidade de facto trabalharem para que na vossa relação exista sempre a harmonia que vos uniu desde o início. E com a carta do 6 de copas há de facto aqui uma harmonia profunda, um carinho muito grande, um amor enorme. Portanto, aqui há um vínculo muito grande de duas pessoas, com a carta do 6 de copas, que partilham grandes recordações, partilham um grande bem-estar, que estão, de facto, numa atitude de se reencontrarem por algum desajuste. Dentro do vosso momento, alguns de vós estão à procura de estabilidade dentro de si próprios, fazendo várias lutas internas, e uma delas é de facto para soltarem bagagens antigas de situações que vos têm criado algumas descompensações e vos têm retirado a alegria, e essa alegria é essencial para que reaja então esta tal harmonia. Há nesta relação muito amor, muita compreensão. É uma relação que tem tudo para ser estabilizada através de uma cerimónia, de uma celebração. 4 de paus assim fala, dela ser então confraternizada, de ser celebrada. Impõe-se de facto a que esta estabilidade se reencontre
Para tal, estes momentos não têm sido fáceis, se têm criado então os momentos específicos em que se trabalha com a temperança e aqui uma presença fortíssima da espiritualidade a dar o seu respectivo apoio, com a atitude da temperança, levando e balançando as situações, que são refletidas na vossa vida, no vosso dia-a-dia, através de vencerem todos os obstáculos, aqui com o 9 de paus, de facto um cansaço, fardos tremendos, mas que mantém a vossa luz, a vossa chama acesa, sempre balançando as situações, aqui com o 2 de ouros, balançando as circunstâncias, sempre contando com uma ajuda superior que sabem que acontece, que está a acontecer, para que de facto a vossa relação tenha ajuste e possa então encontrar a felicidade que tanto desejam e reencontrar então esta estabilidade que pode ou que é então aqui reestruturada com uma celebração de um vínculo, portanto, que é celebrado publicamente ou que acaba por se tornar mais consolidado. Amor não falta, harmonia também não, desde que ela realmente possa ser acompanhada do respectivo balanço e temperança, portanto. E esta luta que tanto têm tido convosco possa chegar a bom porto, no sentido de terminarem então aqui de carregar estes fardos, estas bagagens, procurando então águas mais calmas e livrarem-se então de todas as questões que vos afetam. As clarificações são poucas, no entanto, perdão, vamos pedir aqui uma outra clarificação que poderá então servir para alargamento aqui de alguma circunstância para algum de vós, para algum dos nossos queridos consulentes que precisa então de se integrar mais dentro da mensagem, e vamos então pedir que seja clarificada aqui uma outra circunstância, eventualmente aqui 3 ou 4 cartas que são então prioritárias, que sejam clarificadas para a vossa ajuda, para podermos então estender mais a situação. Então, relativamente à carta do 5 de paus, pedimos então ajuda para podermos receber melhor esclarecimento para o 5 de paus, estas lutas interiores, para poderem livrar-se, para além de outras coisas, também das bagagens do passado que realmente pesam e que não interessam. Temos a carta do Rei de Espadas, e aqui implica de facto o diálogo, um diálogo aberto entre vós, para que realmente cessem estas situações. E poderá começar de facto com uma atitude de aproximação, ou de facto da pessoa se mostrar então disponível para conversar, e depois ter de facto uma conversa um pouco mais melhor articulada, visto que temos aqui duas atitudes muito curiosas, uma evolução, um cavaleiro de espadas, em que vem procurar de facto encontrar esse caminho, e depois consolida-o falando de facto aquilo que deve falar para colocar então esta harmonia em marcha, não é? Para poder então livrar da sua mente, do seu espírito, enfim, os seus fardos que lhe tiram então a alegria e que não permitem que esta relação então possa de facto ter tudo aquilo que desejam, o bem-estar, o amor, a estabilidade, enfim. Vamos pedir então também clarificação para a carta, uma carta que virou, para a carta do 6 de espadas, e ela é definida pela carta do Sol. Então, estes fardos fora trazem de novo a harmonia e o Sol não precisa de clarificação, é uma carta que por si é das cartas mais belas, mais plenas. Uma vez esta bagagem deitada fora, o Sol brilhará com certeza e a harmonia, voltará então a esta relação. A clarificação que íamos pedir é também para a carta do 9 de paus, perceber então aqui este esforço, apesar do fardo, para manter a chama acesa, e é então explicada pela carta, curioso, pela carta do cavaleiro, mais um cavaleiro, do cavaleiro de ouros, que traz então na sua vinda, que é uma vinda lenta, uma aproximação lenta, traz então a estabilidade.
a oferta da estabilidade e que ainda assim, parecendo lenta, não é, porque é então acompanhada pelo carro, pela carruagem, pela estabilidade, pela, lá está, pelo balanço entre o racional e o emocional, para que de facto se chegue então aqui a uma conclusão e se opere, como vemos aqui, a temperança. E vamos então terminar a clarificação com a carta, pedindo então a explicação para a carta do 2 de ouros. Ok, muito bem, a carta do 2 de ouros fala na mesma energia de novo, com o 4 de paus. Então o 4 de paus já aqui estava, falamos em alegria, em confraternização, em celebrar esta união, ou recelebrá-la, ou estabilizá-la. É esta de facto a atitude que a mensagem nos mostra para os nossos queridos nativos de Sagitário, para o mês de julho, e esperamos que assim seja para todos vós, porque são seguramente merecedores de todo este trabalho. Vamos então pedir a conclusão final para esta mensagem, pedindo então que nos ofereçam a mensagem final, por favor. Precisamos então que nos permitam encontrar a mensagem final. Ok, temos aqui uma já. A carta do pendurado. Ok, neste momento parece que tudo está parado, estagnado. Tudo está a ser trabalhado para se mudar a perspectiva. Foi necessário, de facto, fazer aqui assim uma inversão na postura para se poder então perceber todos os pormenores. Muito bem. O tempo de reflexão. A carta do rei de paus. Este rei de paus que traz consigo a coragem, a desenvoltura, para sair então desta atitude de estagnação para uma atitude de coragem, de enfrentar, de colocar então no seu percurso com a sua chama acesa também, que já está aqui com o 9 de paus, deixar então que todos estes afetos possam ser de facto trazidos à tona, conversando-os, vivenciando-os e portanto trabalhando no sentido de haver então a aproximação necessária. E obviamente isto não tem que ser para todos. E mais 2 cartas nos foram oferecidas para a conclusão do novo carro. A carta do carro traz então o tal movimento, a rapidez e o fim desta situação de depressão com o 8 de espadas. O 8 de espadas é uma carta que é apenas um estado, não tem que ser a imagem verdadeira. Reparem aqui, não há de facto amarras, é apenas um reflexo que terá que ser vencido, obviamente, por cada um de vós com a celeridade necessária para que possam ajustar tudo aquilo que é importante para vós na vossa vida, para que esta harmonia e este amor possam então ser sustentáveis, porque as conclusões são muito bonitas, a carta do sol, todos os ajustes com o 4 de paus, a velocidade com que as coisas estão de facto a operarem-se, parece que têm estado estagnadas aqui com o pendurado ou enforcado, mas elas estão de facto a acontecer. E tudo aquilo que nós possamos pensar que é a nossa realidade acaba por não ser, porque é apenas uma imagem que se reflete e não tem que ser a imagem verdadeira. A verdadeira imagem é de facto a harmonia que está aqui, é a alegria que deve ser vivida, é o 4 de paus que é a celebração deste amor e de facto o grande amor que está aqui. A aguardar de facto que aconteça de facto que esta taça se transborde então, como esta rainha está aqui, de facto numa atitude de grande fé. É exatamente isso e de facto vamos fechar com uma mensagem de incentivo através dos sussurros de amor para vós e ver então qual é o resultado final para os nossos queridos vegetarianos. Vamos pedir então uma conclusão. Ok, muito bem. Vamos pedir então uma conclusão para esta leitura. Temos aqui já uma. Esta carta vem-se repetindo muito, mas é porque ela é realmente fundamental. Diz que
A única coisa que é real é de facto o amor, e falo-nos aqui em mude para o foco do amor, voltando de facto a colocar o foco da importância, o essencial na vossa vida, como sendo de facto resolver as vossas situações afetivas. Mais uma mensagem, e a carta da seja autêntico, a carta da mensagem seja autêntico ou seja autêntica, seja real e verdadeiro ou verdadeira para com aquilo que sente, porque sem isso de facto não há a possibilidade de encontrarmos então paz, porque teremos que ser mesmo autênticos. Muito bem, vou pedir então uma conclusão. Uma carta se impõe aqui, a carta do verdadeiro amor. Carta belíssima, vem mesmo a propósito. Então, o verdadeiro amor. Este amor acontece uma vez na nossa vida. Então, é para ele que devemos então dedicar o melhor. E é com esta mensagem, queridos consulentes, que vamos deixar-vos então este aconselhamento, este incentivo, estas palavras positivas para que o vosso trabalho no campo afetivo possa de facto ter consecução. Agradecemos sempre as vossas participações, seja através dos comentários, dos vossos likes, das vossas subscrições. Deixamos de facto no ar o desafio para uma próxima tiragem, fazendo então o convite para o lançamento próximo, que será para Sagitário, para o genérico do mês de julho, muito próximo, e deixamos então o nosso carinho, o nosso agradecimento. Muito obrigada, queridos consulentes, e até breve.